eclesiologia, vamos falar sobre dois assuntos muito pertinentes, como todos os assuntos dentro dessa série. Mas hoje nós vamos tratar sobre a igreja e o reino de Deus e a característica da igreja verdadeira e também as características das igrejas falsas. Nós vamos tratar sobre esses dois assuntos. Primeiramente, a igreja não é o reino, é isso que diz o escritor de Atos dos Apóstolos, que foi nosso querido irmão Lucas que escreveu. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, diz assim: mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homem como mulher. Aqui mostra que a igreja não é o reino, mas sim Filipe pregava o reino de Deus. É isso que fala, Filipe pregava o reino de Deus e todo aquele que cria era batizado, tanto homem como mulher. Mas também fala em Atos dos Apóstolos sobre a vida do apóstolo Paulo, capítulo 20 de Atos, versículo 8, diz assim: e, entretanto nas sinagogas, melhor dizendo, entrando nas sinagogas, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então Paulo ele entrava nas sinagogas e debatia com as pessoas, com os judeus e com as pessoas que se dizia conhecer as escrituras, mas ali não conhecia verdadeiramente, porque ele estava rejeitando Cristo. E o debate é para ser, tá, amados? A Bíblia mostra que Paulo debatia, um debate dentro do contexto bíblico, debatendo ideia, não debatendo pessoas. Paulo debatia ideia durante 3 meses. Aqui mostra o que é o reino de Deus, tá? A igreja não é o reino, tá mostrando aqui. Também temos Atos capítulo 20, versículo 25, diz assim: e agora na verdade sei que todos vós, porque passais pregando, olha o que ele diz, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo está dizendo aqui que é a pregação do reino de Deus. Então, a igreja não é o reino, mas ele sim a pregação do reino de Deus. E disputando ali, Paulo falava sobre o reino do Senhor. O reino cria a igreja. O reino cria a igreja. Então, o reino de Deus criou a igreja. A igreja testemunha do reino, é isso mesmo, é o que fala em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho de todas as nações, então verá o fim. Se nós observarmos aqui, a igreja é testemunha do reino de Deus. Nós temos que testemunhar o reino de Deus a todos os cantos, a todos os lugares, fazer o ide do Senhor Jesus, dizendo que o reino do céu é vindo a esse mundo através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Temos que propagar, dizer que Ele é o Deus vivo que desceu dos céus. A igreja é o instrumento do reino. Olha só. A igreja é o instrumento do reino. Eu e você, juntos, formamos a igreja como instrumento do reino. Mateus capítulo 10, versículo 8 vai dizer que a igreja é o instrumento do reino. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. A igreja é o instrumento do reino. Eu e você formamos esta igreja, então nós somos chamados para poder curar os leprosos, ressuscitar os mortos, fazer o milagre de Deus extraordinário. É isso que Deus deu sobre a sua igreja, mas fazer de graça, não cobrando, como alguns falsos profetas aí estão cobrando para poder fazer isso, né? Estão cobrando, mas nós como igreja não deveremos cobrar, dar de graça aquilo que Deus deu para nós, porque nós não fazemos no nosso nome, fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja é guardiã do reino, é isso que diz em Mateus capítulo 16, versículo 19. Olha o que diz: e eu te darei as chaves
do reino dos céus, e tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Então esse poder foi dado à igreja através da oração. Quando nós oramos pedindo ao Pai em nome de Jesus, é isso que a Bíblia diz, que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Quando a igreja reunida pede tudo que nós pedimos ao Pai em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, acontece. Quando a igreja está reunida em oração, pedindo a Deus em nome de Jesus, tudo que nós vamos fazer, deveremos fazer na unidade em oração, e Deus vai fazer conforme o que a Bíblia diz, que tudo que a gente liga será ligada no céu. Se nós desligarmos também, será desligada no céu. Amados, a igreja, literalmente, ela é, preste bem atenção, a guardiã do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. O reino cria a igreja testemunha do reino, e a igreja é um instrumento do reino. Agora vamos observar a característica da igreja verdadeira, e eu vou falar os dois, tá? Vou falar a característica da igreja verdadeira e também a característica da igreja falsa. Se nós observarmos, dentro de alguns textos que eu peço que você medite, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2, em Mateus, capítulo 24, versículo 11 ao versículo 12, Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao versículo 17, Romanos, capítulo 11, versículo 13 ao versículo 24, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 31, e Efésios, capítulo 1, versículo 22 ao 23, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10. Eu quero que você medite nesses textos para você observar as características ou as marcas da igreja verdadeira e da igreja falsa dentro desses textos. Mas eu vou falar aqui mais outros textos. Somente as escrituras na igreja verdadeira, primeiramente eu vou falar da igreja verdadeira, somente as escrituras sagradas, uma igreja verdadeira tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. A Bíblia é a única fonte de autoridade das verdadeiras igrejas cristãs. Quando uma igreja verdadeira, ela tem como regra de fé e prática as Escrituras, porque ela acredita que ali é a palavra de Deus. Ela não contém, é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Na próxima aula eu vou falar sobre as seitas, sobre as características